paroleiros! Todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Sábado, galera! Estamos de volta para o terceiro e último bloco desta parola de número 108, a primeira dentro do tema Chamados para Liderar. Ó, tem até nome. E nessa semana aqui nós estamos falando desde sábado a respeito do chamado e da liderança de Moisés. Vamos, dá para a gente brincar igual o Globo Repórter, né? Da onde veio, do que vive, o que faz, como liderou, né? E tudo mais. Então, neste sábado, a gente vai encerrar o tema de Moisés. E aí nós vamos falar agora especificamente da terceira estação, né, de Moisés, vamos dizer assim, que é o período propriamente do Êxodo, né? Saindo do Egito até a entrada na terra, mais 40 anos de liderança de Moisés, e dentro desses 40 anos aconteceu de tudo, né? Aconteceu de tudo. Temos aqui vários e vários causos, né? Mas eu gosto de uma citação de um pastor que ele falou assim que a geração do Êxodo foi a geração que mais viu milagres, e mesmo assim não creram na promessa, né? Ainda assim não creram na promessa da terra. Nem sempre só o fato dos milagres, né, das grandes coisas extraordinárias, isso fortalece, né, para que as pessoas tomem posse das promessas de Deus. A gente tem que se atentar a outros sinais, né? Mas eu gosto de uma perspectiva de Moisés dentro dessa terceira perna, que é a perspectiva do guia, né? Moisés, ali dentro desse período, ele se tornou um guia. Então, ele não era simplesmente, como eu disse na abertura da parola, alguém que dizia, olha, pessoal, vão naquela direção. Não, ele ia na frente e o povo ia seguindo atrás, né? A palavra fala que a nuvem, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, né? E Moisés, ele tinha que estar sensível, ele tinha que estar atento à movimentação dessa nuvem, para que quando Deus se movesse, ele tinha que dizer para o povo, olha, povo, Deus está apontando a gente para aquela direção, para aquele lugar. Então, essa visão de um líder como um guia, né, ela é importante dentro desse período, mas podemos falar aqui, então, de intimidade, de uma série de coisas. Will, quer começar essa? Bora lá. Na verdade, quando nós olhamos para o líder, né, o líder ele tem que ser uma referência. O líder ele tem que trazer valores para que as pessoas se inspirem, né? Um líder que não inspira a sua liderança, os seus liderados, melhor dizendo, ele acaba sendo um líder malfadado, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para Moisés, nós vamos ver que por pelo menos 2 vezes o povo reclama. O povo reclama por conta da água, o povo reclama por conta da comida, o povo reclama por conta da longura, o povo reclama, o povo é um povo murmurador, né? E em todos esses episódios, você vai ver que, por mais que estivesse aquela situação de caos, o povo não voltou atrás. Por quê? Eles identificavam em Moisés. Da mesma forma, quando Jesus acaba de ministrar João capítulo 6, né? Que ele acaba de falar, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não serve, tal. E aí, o povo começa a virar as costas e ir embora, né? Você não vê isso acontecer com Moisés, né? Não vê. Agora, olha que interessante, a resposta de Pedro para Jesus é algo que me mostra algo relevante. Por quê? Quando Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, e você? A resposta dele foi, para quem iremos? Veja, ele não fala para onde iremos, ele fala para quem. Ou seja, quem é a fonte de inspiração? Quem é aquele que vai nos conduzir? Quem é aquele que vai ser a referência, né?
Isso denota muito, porque depois, quando Moisés ele morre, Deus ele levanta um homem chamado Josué, que se você pegar a história dele, o nome de Josué não era Josué. Quando Deus muda o nome de Josué, né, Deus está falando algo que é pautado num princípio de submissão plena. E diz a palavra que onde Moisés estava, Josué estava de prontidão. Quando Moisés estava dentro do tabernáculo, né, dentro do tabernáculo, Josué estava na porta. Então nós estamos vendo que aonde Moisés ia, os olhos de Josué estavam indo. E ele pega, veja, Moisés na sarça ardente fala com quem eu vou, de que forma eu vou fazer, eu sou gago, eu sou isso ou aquilo. Quando Deus vira para Josué e fala, Josué, meu servo Moisés é morto. E eu estou te levantando. E assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Qual que é a expressão de Deus para Josué? Ser forte, ser corajoso, medita na palavra de dia e de noite, não cesse de confessar essa palavra, seja cheio da palavra, porque você fazendo tudo isso, veja, você não vê Deus falando isso para Moisés. Mas agora, ele tendo Moisés como referência, passando pelos 40 anos, ele sabe, olha, eu tenho uma referência. Só que o povo agora tem o conhecimento da lei e agora se levanta um outro homem que apenas ouviu e viu. A palavra não mostra Josué entrando no Santo dos Santos. A palavra não mostra Josué estando sentado no banquinho do lado e Moisés do lado. Mas a palavra mostra que em todo tempo Josué andava fitando os olhos em Moisés. Ou seja, ele viu Moisés ser ultrajado pelo seu irmão, pela sua irmã, por Coré. Ele viu a terra se abrir, ele viu o povo se rebelar, ele viu o povo chegar a ponto de virar para Moisés e desafiá-lo, e ele, em momento nenhum, ele deixa de olhar para ele com um olhar de admiração. E muito provavelmente por quê? Porque ele sabia, que quem levantou Moisés foi Deus. E porque ele honra a Deus, porque ele honra e ele vê Moisés servindo a Deus com excelência, ele então é levantado na posição dele. Então a unção que você considera é a unção que você recebe. Ele considerou a unção de Moisés, ele considerou o relacionamento de Moisés com Deus, independente de qualquer coisa. Agora, olha que interessante. Moisés escapou a marcha várias vezes. Mas você só vai ver na trajetória de Josué, Josué escapando, pelo que eu me recordo, uma única vez. Quando? Quando ele se subestima, dizendo, não, eu ganhei aqui essa batalha, isso aqui vai ser ficha. Mal sabia ele que tinha uma capa de Acã. E ali, Deus dá um coça nele. Mas dali para frente, você não vê Josué caindo, você não vê Josué murmurando, você não vê Josué de forma alguma, né, entrando em situações que não seja primeiro ouvindo a voz de Deus. E onde ele aprendeu a ouvir a voz de Deus? Com quem que ele aprendeu? Com você, Arão, com você, Miriam. Eu falo no sonho, eu falo na profecia, mas com o meu servo Moisés, boca a boca. Agora, Will, olha só. Olha como a nossa ideia lá do primeiro bloco, né, aquilo que a gente costurou lá no primeiro bloco, tem plausibilidade. Perceba unções diferentes em Moisés e em Josué, né? Por mais que Josué, de fato, ele tenha sido um Moisés melhorado, né, na sua capacidade de gerir o povo e de fazer todo esse processo de distribuição da terra e tudo mais,
a gente vê de fato, né, Moisés sendo complementado por Josué, e um ponto forte que Josué obrigatoriamente tem, e que não era um ponto forte em Moisés, que a gente percebe até mesmo pelo episódio de Êxodo 18, quando seu sogro Jetro, sogro de Moisés, Jetro, diz para ele, cara, delegue, distribua, né? Esse ponto da delegação não era o ponto forte de Moisés. Como é que Moisés ia distribuir a terra, né? Colocando cabeças sobre as tribos, se o ponto forte dele não era a delegação, né? Então é lindo como há um complemento. Mas havia uma unção que estava sobre Moisés que não esteve sobre Josué. Por exemplo, a gente sabe que Josué foi altamente preparado por acompanhar Moisés. Mas quem Josué preparou, né? Então faltou esse passo posterior, né? Uma unção que não foi... Mas veja, aí tem um ponto, né? Porque lá o povo, ele começa a ver o coração do povo. Aí lá em Josué 24, ele fala, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês? Né? E assim, quem caminhava com Josué? Caleb. Só que Caleb, ele estava preocupado com a sua montanha. Ao passo que Arão estava preocupado em andar também com Moisés. Mas Deus fala para Moisés, você não vai chorar pelos teus filhos, você está errando a marcha, você não deveria ter feito o bezerro de ouro. E quando você olha para Josué, Josué de fato não tem um sucessor. E por que ele não tem um sucessor na altura como foi Moisés? Porque, de fato, o coração do povo já estava para lá de Bagdá, né? Não que Bagdá estava na Bíblia, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer aqui não, senão alguém vai me parar na rua dizendo assim, pô, eu vi lá que você foi para Bagdá. O Aladim não está na Bíblia, gente. Aladim não está na Bíblia. Mas veja isso, né? Caleb andou do lado de Josué, mas Caleb estava preocupado com a promessa. Caleb estava preocupado. Ei, Paulinho, cadê minha montanha? Me deram uma promessa lá atrás, eu quero a minha montanha. Mas assim, o Josué era um cara 40 anos mais novo que Moisés, né? O Caleb regulava de idade com Josué, né? Então essa falha da próxima geração, da transmissão para a próxima geração, né? De pensar na continuidade, aliás, uma falha não, né? Uma aptidão que não foi gerida por Josué no meio de tantas outras questões a serem geridas. Mas aqui, o que eu quero destacar, Will e Arthur, é justamente essa unção diferente, né? Há uma unção diferente sobre ambos e uma unção de complemento. Agora, quando o Arthur fala, né, e chama esse terceiro bloco, pensando um pouquinho no deserto em si, no exercício da liderança de Moisés, eu gosto muito de pegar Êxodo 40, né, e extrair dali três características que são essenciais para o líder conforme o propósito de Deus, né? Então, Êxodo 40, só para situar, é aquele texto que a palavra fala acerca da inauguração do tabernáculo no deserto. E tem alguns trechos a partir do verso 16 que são muito interessantes. Por exemplo, vou ler trechinhos aqui. Versículo 16 de Êxodo 40 diz assim: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Aí o verso 19 termina com a seguinte frase: segundo o Senhor ordenou a Moisés. O verso 21 termina com a seguinte frase: segundo o Senhor ordenara a Moisés. O verso 23 termina com a seguinte frase: segundo o Senhor ordenara a Moisés. O verso 25 termina com a seguinte frase: segundo o Senhor ordenara a Moisés. O verso 27 termina com a seguinte frase: segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 29 termina: segundo o Senhor ordenara a Moisés. Verso 32 termina: segundo o Senhor ordenara a Moisés. E aí o 33 termina dizendo: assim o Senhor assim Moisés acabou a obra. Imediatamente o versículo 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
3 características que o líder precisa viver. Primeira, saber ouvir Deus. Né? O Will já destacou, o Arthur já destacou, e só falta eu fazer esse destaque aqui. Né? Com vocês, Miriam e Arão, né? Eu falo de diversas formas, sonhos e tudo mais. Agora, com o meu servo Moisés, é face a face. Né? Eu estou diante dele. Então, cara, o estar face a face com Deus é um papel obrigatório do líder. Né? Ter esse lugar de intimidade, esse lugar de proximidade, ter esse lugar de ouvir a voz de Deus. Dentro dos momentos de pastoreio de pastores que eu tenho com pastores aqui da nossa equipe no Oeste Paulista, e também aqui na cidade com colegas que a gente se pastoreia mutuamente, nós temos uma pergunta bastante específica quando o assunto é algum projeto. Né? O que você tem ouvido de Deus a respeito disso? Né? O que Deus tem falado para você a respeito disso? Então, a afinidade com a voz de Deus é uma necessidade indispensável. Segundo, não adianta nada ouvir sem obedecer. Né? Ouvir sem obedecer não é nada. Jeremias 42, né, o povo diz que Deus falou, não, que não é para ir para o Egito, mas nós vamos mesmo assim. Chegaram lá, se estrumicaram. Né? Porque ouvir sem obedecer não serve para nada. Né? Então, primeiro ouvir, segundo obedecer. E terceiro lugar, né, depois de ouvir e obedecer, a glória se manifesta. Então, terceiro lugar, desfrutar da glória. Né? Eu até usaria o termo ter acostumado com a glória, né? Mas eu acho que aí eu seria quase que um herege em dizer isso. Seria ter naturalidade como sobrenatural, mas seria o necessário na vida do líder, né? Saber lidar com isso. É a glória veio e eu conheço ela, né? É a glória está presente e eu sei lidar com ela, eu esperei ela, eu quero ela. Então, isso é essencial na vida do líder. Ouvir, obedecer e saber lidar com a glória. Era só essa contribuição que eu queria fazer nesse terceiro bloco, Arthur. Tá, eu quero encerrar minha fala aqui com uma preocupação que eu tenho, e já escutei de muitos líderes isso. É a seguinte coisa, que a liderança é um lugar solitário. Né? E aí, principalmente na liderança cristã, né, vamos dizer assim, os grandes líderes, quando a gente se coloca numa posição, dificilmente você tem a liberdade de você se mostrar vulnerável. Né? E isso torna a liderança um lugar isolado, sozinho. E a gente vê muitas vezes líderes batendo a cabeça sozinhos, porque não conseguem encontrar alguém que possa ser suporte. Eu quero, então, trazer aqui no coração de vocês um texto que eu tinha preparado desde o começo da parola, que é Êxodo 17, que vai contar para a gente a história da luta contra os amalequitas. Né? Moisés vira para Josué e fala assim, olha, escolhe homens aí para vocês irem para a batalha. Enquanto vocês vão para a batalha, eu vou subir no monte e lá eu vou estender as minhas mãos, e quando eu levantar as mãos, o povo ganhar. O texto fala, né, que enquanto ele levantava as mãos, o povo ganhava, e quando ele abaixava as mãos, o povo perdia. Olha só que coisa interessante aqui, gente. Eu encontro aqui 3 níveis de liderança e de autoridade numa mesma passagem. Eu vejo Deus exercendo liderança sobre Moisés, Moisés exercendo liderança sobre Josué, e Josué exercendo liderança sobre os homens que lutavam. Mas olha só que coisa interessante. Aqui Moisés dá a seguinte instrução para Josué: vai lá e escolhe. Ou seja, nem todos estavam preparados para aquele momento. Nem todos os homens que acompanhavam Josué estavam preparados para aquele momento. O que significa que quando a gente se coloca não. Quando a gente é chamado para a liderança, é importante nós escolhermos quem são os nossos valentes. E aí eu vou fazer um spoiler para a semana que vem e vou puxar uma fala que o Cinho me disse já há muitos anos, né? Ele repetiu no começo desse ano para mim, né? É tempo de você escolher os seus valentes.
E aí, como é importante você estar cercado de pessoas comprometidas com o mesmo propósito teu. Se Josué escolhesse homens ali que não estivessem comprometidos com a mesma visão, dificilmente haveria algum êxito naquela batalha. Agora, enquanto existem líderes, existem homens que vão empunhar a espada para a luta, existem homens que vão subir no monte e vão estender as suas mãos. E estender as mãos, para mim, me mostra, mais uma vez, como o senhor falou, uma postura de rendição. Porque quando você estende as suas mãos, está dizendo assim, olha, eu com essas mãos aqui não consigo fazer nada. É só o poder do alto que pode fazer com que isso aconteça. Eu não consigo enxergar, eu posso estar errado, vocês me corrijam, mas eu não consigo enxergar aqui como uma imposição de mãos de Moisés, né? Uma transferência, mas para mim é uma posição de rendição, realmente, tá? Então, quando as mãos de Moisés estão estendidas, o povo prevalece. Olha, Senhor, minhas mãos estão altas, eu não consigo fazer nada. Se não for o Senhor aqui, o negócio não vai. Agora, olha só que coisa interessante, na mesma passagem, na mesma situação em que Moisés se coloca numa posição de rendição, o texto na sequência vai dizer para mim e para você que Moisés cansa. Ou seja, a posição de liderança é um lugar que cansa. E aí eu quero trazer na memória aquela fala que eu falei sobre que nós devemos honrar, né, os nossos líderes, mas não idolatrá-los. Por quê? Porque são seres humanos como nós. E seres humanos cansam. Seres humanos, eles se esgotam, eles se fadigam, né? E aí eu vejo, agora eu vou brincar contigo, Paulinho, né? A gente fala assim que a gente às vezes entra em contato com você e você fala assim, hoje é meu dia de folga. Ele fala assim, que absurdo, pastor ter folga. Como assim, pastor ter folga? Onde já se viu eu não uso isso, o termo né? folga, eu não uso o termo folga. Folga é feio demais. Descanso. Descanso. Ah, né? Pastor, por exemplo, não almoça. Quer dizer, tem gente que espera a hora do almoço para ligar para o pastor, né? Ele para de comer para poder dar atendimento. Assim, o pastor, ele come, né? O líder, ele come, o líder tem sono, o líder tem dor de barriga, o líder acorda, tem dia que ele acorda azedo, né? Normal, eu já acordei azedo, eu nunca vi só o Wilson azedo, isso eu nunca vi. Mas eu vejo muitas pessoas, muitos líderes azedos, né? Assim, porque é um lugar que realmente traz um cansaço, existe um peso, existe uma sobrecarga. Agora, olha só que coisa interessante, da mesma forma que Moisés disse para Josué escolher com quem ele iria lutar, eu não vejo Moisés escolhendo os dois que iriam segurar os braços dele. Esses dois, eles se oferecem. Porque eles conseguem olhar o líder e falar assim, o meu líder precisa de ajuda. O meu líder precisa de alguém que o suporte. E aí eu quero questionar aqui, né, de forma retórica, a gente aqui, quem está nos acompanhando, né? Muitos querem um amigo, mas poucos querem ser um amigo. Muitos querem exigir do líder, mas poucos dão suporte para o líder. Porque a liderança sozinho é um lugar solitário, é um lugar, em muitos momentos, né, injusto, né? É um lugar agressivo para o líder, muitas vezes. Então, fica aqui o desafio, né? Fica aqui o convite para você que está aí nos acompanhando, né? Se você reconhece alguém como um guia, se você reconhece alguém como alguém que está te levando, né, por um tempo, uma estação num deserto da sua vida, né, não exija só dele que ele te auxilie, mas seja também alguém que vá trazer um refrigério, né, para a sua liderança. Eu acho que aqui fica uma excelente lição, né? Moisés, ao mesmo tempo que ele presenciou milagres, que ele foi canal de Deus, muitas vezes Moisés se colocou numa condição de vulnerabilidade. Fica aqui, acho que uma excelente lição, né, meninos? Você falando assim com Fantástico. tanta propriedade é uma excelente lição. Diria mais, que bonito. Vamos encerrar então, senhores? Vamos, porque o Paulinho tem que sair de folga. Bora, bora então.
Semana que vem estaremos de volta com mais um exemplo de liderança, mais um caso que nós vamos trazer. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece, deixa aqui seu joinha, compartilha, siga-nos lá nas nossas redes sociais e já deixa anotado aí no seu celular que terça-feira estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma roda de Parola inédita. Um grande abraço para você, fiquem com Deus. Tchau, tchau.